Oiê, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Antunes Company e bora pra mais um vídeo super legal que hoje vai ser bem divertido. Bom, gente, hoje vai ser um desafio que eu vou lançar aqui, tanto pra mim quanto pra vocês também, pra estimular a criatividade, pra gente poder sair um pouquinho da nossa zona de conforto quando a gente tá criando, né? Mas antes de eu contar pra vocês mais sobre esse desafio, pra gente realmente botar a mão na massa, roda a vinheta. Então o vídeo de hoje vai ser sobre desenho digital, uma coisa que eu gosto muito de fazer e que inclusive vou usar a minha mesinha digitalizadora. Vou deixar aqui no card passando, né, o vídeo que eu gravei sobre a minha mesinha, que é da Wacom. E é essa mesinha aqui maravilhosa, então se você quer saber um pouquinho mais sobre ela, vai lá assistir o meu vídeo que eu gravei específico sobre ela. Mas claro, quando acabar esse vídeo aqui, né? E hoje vai ser um vídeo super legal, porque como eu disse no começo, a gente vai sair, né, da zona de conforto. Eu vou sair da zona de conforto, que é parar de desenhar o que eu desenho sempre. Então, como eu gosto muito de desenhar retratos, né, de pessoas, de meninas, eu vou mudar um pouquinho isso. Eu não sei exatamente ainda o que eu vou desenhar, mas eu vou gravar a tela do meu computador pra vocês. E aí a gente vai fazer um desenho diferente, então o desafio é esse. Fazer um desenho que a gente não é acostumado a fazer, pra gente, né, desenhar um pouco de coisas diferentes, enfim. Então eu espero que fique um desenho bem legal. E ao longo do vídeo eu vou dando algumas dicas que eu tô começando, né, a utilizar novas aí pra vocês quando eu tô fazendo os meus desenhos digitais, que tá ajudando bastante e que tá, né, reduzindo o meu tempo desenhando, né, que é uma coisa assim que eu demorava muito antes. Então com essas dicas realmente vocês vão entender um pouquinho melhor como que tá sendo desenhar nesses últimos tempos pra mim. Então bora! Então, gente, vamos aqui pra tela do meu computador pra gente entender um pouquinho melhor. Tô aqui já no Pinterest e vou pesquisar, né, algumas coisas, alguns retratos diferentes ou alguns estilos diferentes de poses, enfim, de coisas que eu possa desenhar, né? Vamos aí descobrindo. Eu tenho aqui, né, o meu Pinterest é todo organizadinho e eu tenho uma pasta que é somente de desenhos, né? Onde tem alguns desenhos que eu já me inspirei outras vezes ou que eu ainda não me inspirei. Já temos aqui alguns meninos, já é uma coisa interessante, que eu não costumo, né, desenhar muito. E é uma coisa interessante, eu também não costumo desenhar cenários. Eu acho que seria interessante para esse vídeo, então a gente já pode ficar mais ou menos aqui nessas inspirações, né? O que vocês acham? E geralmente eu faço isso, tá, gente? Eu pego uma referência e aí no meio do desenho eu vou fazendo as coisas que vêm em mente, né? Então não tem uma ideia assim pré-definida que eu esteja pensando, mas eu já gostei da ideia de cenários, né? E eu já gostei da ideia também de vagalumes. Então vou salvar essa imagem aqui e vou salvar todas as imagens que eu achar assim parecidas, que eu achar legal, sabe? Porque não vai ser um desenho focado na pessoa, mas sim no cenário, né? Bom, gente, então continuando aqui no Pinterest, eu tô procurando algumas referências assim de cenário mesmo, pra eu conseguir fazer, e eu já achei algumas coisas bem legais. Então eu vou tentar recriar, né, fazer, claro, colocando ali, né, a minha criatividade, enfim. E eu gosto bastante do tamanho 1080 por 1350, né, que é um tamanho vertical maior ali do Insta. Então eu gosto bastante. E aí eu já vou colocar o nome do meu arquivo já para eu só ir dando Ctrl S. Eu vou colocar aqui, desenho desafio. E vamos ver em quanto tempo que eu consigo finalizar esse desenho, né? Para mostrar um pouquinho para vocês também do porquê que eu tô ficando mais ágil fazendo os meus desenhos, enfim, o que tá rolando, né? Então vamos lá, vou buscar aqui minhas referências agora que eu baixei no meu computador. E se você quiser, você pode, tipo, separar tudo em uma pastinha pra ficar melhor pra você e tudo mais. Eu geralmente deixo aqui nos meus downloads mesmo. E aí eu vou começar a jogar tudo aqui e começar a ter minhas ideias, né? Então, escolher a silhueta que eu vou querer, a paleta de cores que eu vou querer usar, e tudo isso eu vou definir aqui junto com vocês. Então eu não tenho nada em mente, só essas ideias mesmo são as primeiras, assim, que eu olhei lá no Pinterest e que eu gostei, e que eu acho, assim, mais ou menos o que eu vou fazer. Mas, assim, eu não tinha nada pensado, né? Então, realmente, foi tudo, assim, a partir das imagens que eu fui vendo e que foi me dando essas ideias. Então, nessa mesma imagem, né, como vocês estão vendo, eu tô jogando todas as fotos, e aí eu vou agrupar elas
aqui no Photoshop pra ficar mais organizada, né? Eu geralmente não sou uma pessoa muito organizada, eu confesso. Vou até acender minha luz aqui pra ficar melhor, pra vocês me verem, ó, como ficou melhor. Então, não sou muito organizada, assim, em relação às camadas que eu uso e tudo mais. Vou deixar eu aqui, ó, embaixo, que fica legal. Não sou muito organizada, assim, em relação a camadas, mas como eu tô gravando aqui pra vocês e eu quero sempre mostrar o melhor do que vocês podem fazer, né, aí na casa de vocês, eu vou fazer as coisas certinhas aqui. Então, basicamente, eu vou selecionar todas essas camadas que são as minhas fotos, tá? Então, se eu clico aqui, vocês vão ver que todas são fotos. Se por acaso, gente, eu vou dar essa dica agora, que é uma dica assim que muda muito a sua agilidade, tá? Se por acaso você tiver aqui com a ferramenta Mover do Photoshop e você clicar em cima, né, da sua imagem, do que você jogou aqui e não estiver selecionando, você precisa apenas apertar essa caixinha aqui, ó, seleção automática. Se eu desabilitar, eu não consigo mais, ó, e tenho que ficar vindo aqui pra procurar. Eu tava com esse problema esses dias, vi um vídeo no YouTube que me falou sobre isso, que eu deveria ativar ali essa seleção automática. Então, se por acaso acontecer com você, se estiver acontecendo agora, é só fazer isso que tá tudo certo. Isso, ajuda muito no nosso fluxo, né? Então, basicamente, para agrupar as camadas, eu vou selecionar tudo. Eu clico aqui na primeira, né? E na última, apertando Shift, pronto. Agora eu dou um Ctrl G e pronto. Temos aqui o nosso grupo, eu vou colocar aqui imagens, né? A gente pode mudar o nome para ficar mais organizado e deixa sempre esse plano de fundo, né? Que a gente pode usar depois também. Então, gente, como vocês viram, tem todas essas imagens, né? Que eu busquei no Pinterest. E uma das coisas que eu preciso, né, definir aqui, eu vou fazer uma camada fora desse grupo que eu fiz, para eu escrever algumas coisas, né? Pra gente poder ter uma ideia do que eu preciso deixar como tópico, sabe? Pra gente poder definir. Então, ó, escrevi aqui 3 tópicos principais de coisas que eu preciso definir. Então, deixa eu colocar as imagens mais pra cá, assim, pra eu conseguir deixar esse textinho aqui, ó. Então, basicamente, a gente precisa, né, desses 3 tópicos. A silhueta, né, que eu vou estar desenhando, ou a pose, né, tem que ver se vai ser apenas uma sombra ou se realmente vai ser uma pessoa ali. A paleta de cores e definir também o cenário. Então, a partir do momento que a gente já tem alguma informação sobre esses tópicos, eu já posso ir colocando aqui nos parênteses. Então, o cenário eu já sei que eu vou querer fazer alguns vagalumes. Vou querer bastante luz e um ambiente escuro. Né? Assim, parte da noite, né? Vou querer estar desenhando. Já coloquei algumas informações que eu quero ter no meu cenário. A silhueta, a pose eu ainda não defini. E a paleta de cores eu quero que seja algo bem arco-íris, assim, vamos dizer. Bem arco-íris. Bastante azul. E bastante luz também. Eu já escrevi isso no cenário, então eu acho que não precisa. Então eu vou escrever apenas isso. Agora vamos analisar aqui as imagens pra gente poder começar a pensar realmente no desenho. Essa parte onde a gente imagina, né, como vai ser o desenho e tudo mais é muito importante, tá? Então é legal você analisar com bastante atenção todas as suas referências para você realmente fazer um desenho bem legal. Então meio que eu já defini aqui, eu vou tirar a visualização desse textinho que eu fiz. E vou tirar também a visualização dos desenhos que eu não vou usar, assim, de primeiro momento. Então, assim, eu decidi que a pose que eu vou estar usando vai ser essa aqui de costas. Então, eu vou fazer essa pose, mas vou fazer um cabelo diferente, enfim, algumas coisas diferentes. Então, como a gente vai desenhar primeiro, né, essa parte da pose, eu posso tirar aqui a visualização do restante, tá? São imagens que eu vou usar algumas coisas ainda, né? Eu meio que vou fazer utilizar um pouquinho de cada, sabe? E, enfim, então o que eu vou fazer para poder desenhar essa pose? Eu apertei a tecla Ctrl T, né, que ela me dá todas essas bolinhas aqui para eu poder redimensionar a minha imagem. Então eu posso aumentar, diminuir. Antigamente no Photoshop a gente tinha que estar clicando Shift para poder não distorcer a imagem, mas hoje é só você realmente mexer, não precisa clicar em nada. E aí eu tiro bastante opacidade aqui, porque eu só quero ter uma ideia
da pose mesmo. Eu posso tirar bastante opacidade, aqui tá ótimo. Agora eu dou um zoom e crio uma nova camada também aqui fora, né, do meu grupo de imagens. Então, eu já posso fazer um grupo aqui novo, colocar aqui desenho. E essa primeira camada vai ser o meu rascunho, né? Então, primeiro eu vou fazer um sketch, pra eu ter uma ideia ali da posição e tudo mais, né, da minha silhueta. E depois eu vou fazer um outro sketch e aí depois a gente vai começar, né, a ir mais pra frente com o desenho. Agora vamos começar, né, com esse rascunho. Tem um brush que eu gosto muito de utilizar, que é esse aqui, ó, Caixa de Tintas de Kylie, cartunista clássico. Eu acredito que eu tenha feito o download, mas eu não me lembro aonde agora, tipo um site, mas é esse aqui, ó, pincéis de mídia aguada. Eu quero trazer um vídeo falando de brushes pra vocês, aonde que eu costumo baixar minhas brushes, dar algumas dicas, né, de onde vocês podem baixar gratuitamente. Porque existem várias brushes, só que na maioria são pagas, né. Opa, sem querer eu fiz aqui o negócio. Ó, acabei de conectar minha mesinha, vocês estão vendo? Na borracha eu costumo deixar esse aqui mesmo, esse primeiro que vem aqui no Photoshop, sabe? Esse aqui, ó, o redondo duro. Eu uso esse aqui pra borracha e às vezes eu uso o redondo macio porque eu quero deixar uma coisa mais esfumada, tá? Então eu tô aqui com a minha mesinha, já conectei ela, né, o USB, tô aqui com a caneta também. E aqui eu já posso começar a fazer meu desenho, ó. Então eu deixo o pincel bem menorzinho, deixo o máximo de zoom que eu conseguir, assim. E aí eu vou começar a fazer a silhueta, bem rascunho mesmo, tá, gente? Então vai ter bastante linhas assim, né? Bastante linhas assim com quebra, porque realmente é um rascunho, é só pra ter uma ideia da posição. E geralmente, assim, eu faço só um rascunho, tá? Se vocês forem ver os últimos desenhos que eu fiz, eles até têm essas linhas, sabe? Só que eu quero fazer um desenho mais certinho hoje. Então você pode fazer quantos rascunhos você quiser, assim. Tipo, você pode fazer esses com as linhas assim. Ou você pode fazer com as linhas mais lisas mesmo, enfim. Então aqui eu tô fazendo assim primeiro, só pra gente ter uma ideia. E aí eu vou dar uma outra ideia pra ela aqui também. Então tô pensando nessa forma aqui, mas eu não tô pensando necessariamente em uma saia. Eu quero fazer, acho que um vestido. Então eu já vou imaginando mais ou menos o que eu quero aqui nela, ó. E o cabelo também vai ser totalmente diferente. Como ela tá de costas, não tem quase nenhum detalhe. Não é um tipo de desenho que eu costumo fazer, né? Vocês sabem que eu amo fazer bastante detalhe, fazer retrato. Por isso que eu gosto de fazer retrato, gente. Porque eu gosto de fazer detalhes, sabe? De maquiagem, todas essas coisas. Então, por isso que eu gosto bastante. Então, eu acredito que ela vai ter um cabelo bem grande. E é isso, basicamente, esse é o nosso primeiro rascunho. Se eu tirar a visualização aqui da imagem, vocês vão conseguir visualizar melhor, ó. Esse é o nosso primeiro rascunho, então. Como é uma imagem, né, da personagem de costas, nem tem muito, assim, detalhe que precisa fazer. Vocês viram que eu já criei aqui uma nova camada, né, pro cabelo. Então, eu já posso aqui colocar cabelo rascunho, tá? Porque geralmente eu vou separando assim mesmo, sabe? Cabelo uma camada, corpo outra camada, pra não ter problema depois, na hora de colorir, né? O atalho, né? Se você viu o vídeo sobre minha mesinha digitalizadora, ela tem esses 4 botões. Tá vendo lá na tela que apareceu quando eu cliquei? Ó, vou clicar de novo, ó, lá na minha tela. São alguns botões que eu posso usar para atalho. Geralmente eu não costumo utilizar nenhum. Pois é, galera, ó, então eu vou fazer um teste aqui com vocês. Eu vou apertar o botão aqui, que ele é o meu Alt, e ó, apertando aqui o botão do mouse, gente, ó, não preciso usar minha tecla, ele é um atalho, né? Então por isso que eu consegui fazer isso. Você pode configurar pra tecla que você quiser. Eu não costumo usar muitos atalhos, né? Eu uso de vez em nunca alguns, tipo Ctrl S. Eu sempre tô dando Ctrl S, porque já aconteceu de eu perder desenho, né, por não estar salvando. Então uma dica que eu sempre dou, sempre vai dando Ctrl S, gente, porque vai salvando o seu desenho e aí não tem o perigo de o Photoshop fechar e você perder tudo e ter que fazer de novo, o que é muito chato. Então é um atalho que eu uso muito, mas assim, no geral eu não costumo usar atalho não, eu uso mais as teclas mesmo. Eu uso muito o Ctrl T e o Ctrl S, tá? E também para dar esse zoom, é só você apertar o Alt e apertar aqui o Scroll, que é essa bolinha aqui, ó, do mouse, ó. No meu caso é vermelha, né? Aí você diminui e aumenta. Como tem essa tecla, né, Alt configurada aqui nesse botão na minha mesinha, eu posso fazer isso aqui com a mesinha, tá? Em vez de clicar o Alt ali no meu notebook.
E para você colocar de um lado para o outro, é só você apertar o Ctrl e também apertar o Scroll. Então, se você chegar perto e quiser ir um pouquinho mais pro lado direito, você aperta o Scroll pro lado de baixo, né? Você aperta ele assim para baixo, pro meu lado direito, e para cima quando você quiser ir com o mouse pro lado esquerdo, tá? Vou escrever aqui de novo, rascunho o cabelo. E agora, gente, eu vou selecionar essas duas camadas, né, apertando Shift. Vou abaixar bastante a opacidade para eu conseguir fazer outro rascunho em cima, tá? Então, eu vou fazer aqui sketch principal. Vou escrever aqui sketch principal. Isso aqui você pode nomear com a sua, assim, nomenclatura, tá? Eu coloco assim da forma que eu costumo dizer, que eu costumo falar, enfim, que eu costumo trabalhar, que dá certo, né? Então, agora eu vou fazer as linhas bem mais precisas, tá? Uma coisa, gente, que ajuda muito é vocês virem aqui nesse botãozinho de suavização e aumentar mais ou menos ali no máximo uns 40, porque ele deixa seu pincel mais demorado, então é mais difícil de você fazer linhas tortas, sabe? Tipo aqui, ela fica uma linha mais contínua, isso ajuda muito na precisão, tá? Olha isso. Eu nunca faria isso se não tivesse suavização, deixa eu tirar pra vocês verem. Fica muito mais solto o pincel. E é muito mais difícil de você, tipo, acertar, sabe? Então eu vou deixar uns 40 e vou fazer aqui as linhas da saia, né? Do vestido, no caso. Então eu posso fazer bem mais certinho dessa maneira, tá? Vou querer fazer com uma ponta no final. E aí eu posso ir subindo e fazendo já, puxando ali na cintura dela, tá? Então aí eu já posso começar a fazer, porque a camada do vestido, né, eu acabei fazendo a mesma que o corpo, e não tem problema nisso no momento, mas eu sempre vou indicar para vocês separarem tudo em camadas, tá? Porque na hora de pintar fica muito mais fácil se você, por exemplo, pintou com uma cor e aí você quer trocar, você vai ter que pintar, né? Porque se você for mudar na sobreposição de cor, você vai ter que mudar tudo que tá naquela camada. E se no caso, né, for uma cor diferente, por exemplo, o vestido não é da mesma cor que a cor da pele dela. Então não dá para colocar uma cor só para os dois. Então você teria que pintar. E se você tiver camadas separadas, já não vai ter que passar por isso, né? Uma outra maneira de dar zoom é apertando a tecla Ctrl e apertando o mais, né, no seu notebook, no seu teclado, e o menos. Quando é menos, né, você tira o zoom, e quando é mais, você aproxima, né, você dá zoom. É realmente, né, pensar nesse fluxo de trabalho, porque quando a gente tá desenhando, podem ter alguns dias que a gente não tá muito afim mesmo, mas a gente quer desenhar. E aí, o que a gente faz? A gente simplesmente tem que deixar o processo, né, de uma maneira que a gente goste. Então, assim, se for pra passar raiva, nem desenha, gente. Porque daí você só vai passar raiva mesmo, não vai ser uma coisa legal. E só um adendo aqui, né? O cabelo eu realmente faço mais com fios, tá? Porque é um cabelo, né? Então a gente tem que pensar nos movimentos. Eu ainda deixo ali a suavização pra eu conseguir fazer linhas mais precisas, mas aqui eu deixo esses fiozinhos também saindo pra poder, né, realmente parecer um cabelo. E depois eu vou dar algumas dicas também de cabelo. Mas enfim, voltando ao assunto do processo, né, de quando você tá desenhando. A melhor coisa é você deixar o seu processo ali definido de acordo com as suas preferências. Então, assim, se você prefere começar o desenho de algum jeito, faz esse jeito, sabe? Deixa tudo do seu jeito, de um jeito que você se sinta melhor fazendo aquilo, sabe? Então, uma coisa que eu gosto muito é de ter um cantinho pra desenhar, sem muito barulho, tipo, às vezes desenhar com meia luz. São as coisas, assim, que me deixam bem confortável quando eu tô desenhando, tá? E ter um suporte pro meu notebook, agora eu tenho um suporte, no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês. E ele deixa meu notebook, tipo assim, paradinho, não fica reto, sabe? Ele fica mais em cima, então é uma maneira bem legal também de poder estar desenhando, de poder trabalhar, né? Quando eu tô fazendo os meus trabalhos, é muito melhor. Então, assim, tudo que você puder estar fazendo para poder deixar esse seu processo, né, de criação, enfim, de tudo isso, é melhor. Então, assim, coisas que eu indico e que fazem a diferença, tá?
Então aqui vocês viram que eu criei uma nova camada, fiz o cabelo. E aqui eu já vou começar a colocar uma outra camada que vai ser a pintura, tá? Então eu coloquei tudo nesse grupo aqui de desenho. E a pintura, né, como vocês viram, né, deixa eu habilitar aqui de novo a minha caixinha com aquelas informações, né, os tópicos. Eu falei que a paleta de cores ia ser algo bem arco-íris e bastante azul. Isso eu pensei no cenário, né? Mas a minha personagem nem tinha pensado ainda. Então, eu já posso até tirar a visualização dessa imagem dela, que eu não vou estar usando mais agora neste momento. E já posso aqui começar a fazer minha pintura, tá? Como que eu faço a minha pintura? Ela é dividida em alguns processos também. Então, primeiro, eu faço tudo assim com cor base, né? Com cores sólidas, cores chapadas, enfim. Então, eu tava pensando aqui, já imaginei um azul bem claro, assim, mas ao mesmo tempo um azul legal, que eu pudesse trabalhar pra ser o vestido dela, tá? Então, eu posso fazer com esse mesmo brush, ou posso usar um brush, sei lá, de repente esse, mais recente, tinta de carne, grossa e fina. E aí eu posso tirar a suavização, no caso já tá em 0, tá? Se o seu tiver habilitado, é só você retirar. E aí eu posso começar a pintar. Tem algumas coisas que te ajudam a fazer uma pintura melhor, tá? Uma delas é usar a ferramenta laço. E o que você pode fazer? Você pode contornar aqui certinho, ó, toda a parte do vestido. No caso, você vai contornar certinho, tá? Aqui tá meio... Aqui não tá muito certo não, mas você pega certinho, ó. E aí você seleciona toda a parte que você vai querer pintar. Vai ficar assim. E aí você começa a pintar. E a partir do momento que você fez isso, você não consegue ir pra outras áreas, ó. Você só vai pintar aquilo. Então isso aqui ajuda muito pra você, tipo, não ter que ficar apagando e tudo mais. Eu confesso que eu não costumo usar. Eu realmente dou zoom e vou deixando o brush pequeno pra eu conseguir chegar nos lugares que eu quero. Sério, mais difícil, né? Eu sei, gente, mas enfim. É uma maneira que eu gosto de fazer, sabe? Ir lá pertinho, fazer assim e tudo mais. Pra tirar essa visualização depois, é só vocês clicarem em Ctrl D. Pronto, sumiu. E aí, pra não ficar a minha pintura por cima, né, desse sketch que eu tinha feito, eu vou puxar a camada aqui da pintura pra baixo do meu rascunho. E pronto. Vou tirar a visualização do meu primeiro rascunho, tá? Então eu tinha aqui o meu primeiro rascunho, que eu deixei ele com baixa opacidade, vocês lembram? Ó? Então esse era o meu primeiro rascunho, eu posso tirar a visualização, tá bom? E ficar apenas com esse, que é o meu final, né, que eu decidi. E aí, se ficar alguma coisinha pra fora ainda, vocês podem vir aqui com borracha, né, de boa e poder apagar, tá? Então, vamos acompanhar aí agora eu pintando essa parte. Bom, e aí se por acaso você escolheu essa cor e não gostou muito, você pode vir na camada onde você fez a pintura, clicar 2 vezes com o botão esquerdo e vir aqui nessa caixinha de sobreposição de cor. E aí você consegue aqui selecionar a cor que você quiser, né? No caso, eu acho que eu vou deixar um azul um pouco mais claro. Então, mais ou menos essa cor aqui que eu pensei. E é isso, aí você pode mudar a hora que você quiser. Por isso que é legal você ter essas camadas separadas. Imagina se eu tivesse feito o cabelo aqui também e automaticamente eu iria mudar a cor do cabelo para azul também. Então, se tem uma dica que eu dou pra vocês, gente, é separem todas as partes do desenho em camadas diferentes, tá bom? Não custa nada e vai te ajudar muito. Enfim, já tô fazendo aqui as alças, né, do vestido, que é um vestido com alça. Uma das coisas que eu defini. E aí eu não fiz nem com a caneta, eu já posso fazer direto aqui com a cor, né, que eu vou usar. Eu queria deixar um pouquinho mais fino, então eu posso vir aqui com a borracha pra deixar um pouquinho mais fino, né, que eu acho que é o que eu quero, que eu tava imaginando. E pronto, gente. Então temos aqui já o vestido. Já posso dar um Ctrl S, né, e ir salvando. A pintura eu posso separar em camadas também. Então, assim, são muitas camadas que a gente vai fazer, tá? Então, é realmente pra não ter problema, tá, gente? Isso aqui é realmente pra gente evitar problema. Eu vou fazer a pele dela agora, que vai ser uma pele mais puxada pro rosa. Então,
Vou começar a pintar a pele aqui. E também, né, pra não ficar por cima do vestido, eu vou colocar a camada dela embaixo, tá? Sempre quando a gente for desenhar e a gente vê que uma camada tá em cima, é só movimentar ela mesmo, que você já consegue visualizar o que tava impedindo, né, você de visualizar. O que eu indico também sempre é dar zoom, tá? Porque quando tá muito longe, às vezes o desenho a gente não vê algumas áreas que não pegou, né? Que não tá pegando cor, enfim. Ou que a gente não tá conseguindo completar, né? Não tá conseguindo visualizar por conta de não tá com zoom. E a mesma coisa, se você quiser mudar a cor da pele, é só clicar 2 vezes, vir aqui em sobreposição de cor e escolher uma outra cor de pele, tá? Isso é muito legal no computador, ele te dá essa variedade de você conseguir trocar com facilidade, deixar um pouquinho mais escura a pele. Então, é uma coisa que a gente não tem tanta facilidade quando a gente vai desenhar ali no papel e caneta, né? É uma coisa que a gente tem que ficar apagando, tem que ficar fazendo de novo. E olhe lá, porque lápis e, enfim, marcador a gente não consegue apagar, né? E agora eu vou fazer, claro, a pintura do cabelo. Todas essas pinturas são as pinturas básicas, né? Então, assim, as cores principais que eu tô utilizando para cada coisa. Mas vocês vão ver que eu vou fazer várias camadas de várias cores, né? De vários subtons que complementam aquele tom que tá embaixo. Então, eu resolvi fazer um cabelo simples, marrom assim. E agora eu vou pintar ele, claro, né? Colocar pra baixo ali das minhas camadas para não me atrapalhar em nenhuma outra pintura que eu fiz, tá? Então, vou fazer aqui a pintura desse cabelo. Gente, realmente essa linha que eu fiz faz sentido, né? Como se o cabelo tivesse por cima do pescoço mesmo e o cabelo dividido em dois. Então, é uma coisa que eu não pensei muito quando eu fiz, mas que no final deu certo e que realmente o meu pensamento estava correto. Acontece muito isso às vezes, da gente ter alguma ideia, pensar se realmente aquilo faz sentido, achar que não faz sentido e no final das contas realmente era aquilo que fazia sentido, né? Então, é uma coisa meio louca. Eu posso até sair um pouco das linhas, tá? Vocês vão ver que eu vou fazer vários fios aqui pra gente realmente dar um volume, dar essa sensação de cabelo. Tem muita coisa ainda pra eu fazer nesse desenho, nessa arte. Então, bora que bora! Uma coisa que eu fiz, gente, não sei se vocês perceberam, mas foi uma parte do cabelo dela por cima, né, aqui do braço. Então, eu só joguei uma nova camada em cima da camada da pele. E aí eu fiz ali, tá bom? É isso, gente. É como se ela estivesse meio que colocando o braço por dentro do cabelo, né? É uma coisa que eu achei que fazia sentido, porque eu tava querendo desenhar. Então, a gente já fez várias pinturas aqui. Uma coisa que a gente pode estar excluindo é esse rascunho, esse primeiro rascunho. Se você quiser utilizar, sei lá, para fazer algum tipo de movimento, algum tipo de alguma coisa, tudo bem, eu acho uma coisa válida também, ó. Então, você pode fazer um efeito aqui, né? Por exemplo, no vestido, e apagar o restante que você não quer que apareça. Então, eu não quero que fique essas linhas azuis aqui na pele dela, só no vestido, né? Pra dar uma sensação de um tecido, alguma coisa assim. E eu achei que ficou super legal. E uma coisa que eu posso fazer é complementar, né? Usar esses que já tem. Então, de repente, eu pego um azul um pouquinho mais escuro aqui. Uma ideia que eu tive agora, gente, ó. Fazer umas linhas super fininhas, assim. Elas estão tão finas, essas aqui. Então, assim, fazer umas linhas super, super, super finas. Pra gente poder fazer um tecido, alguma ideia aqui de um vestido, sabe? Que é uma ideia que eu tive agora e que eu super amei. Nossa, eu amei. E assim, gente, é assim que vão surgindo as ideias. Ó, gostei bastante. E eu também vou fazer uma coisa aqui nas alças, ó. Então, sei lá, eu posso fazer um trançadinho aqui, ó. E olha que legal que fica, gente. Amei. Amei. Agora, a gente tem que começar a pensar no cenário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha ferramenta mover. Vou selecionar toda a minha boneca aqui. E vou tirar a visualização de tudo. Pra eu conseguir ter uma ideia melhor ali do meu cenário, enfim, né? E eu não quero que ela me atrapalhe neste momento.
Então eu vou trazer de volta aqui as minhas imagens, né, que eu tinha falado pra vocês, que eu tinha selecionado no Pinterest, né, que a gente selecionou juntos. Agora vamos pensar nessa ideia de cenário, né, o que eu posso fazer para poder encaixar ali minha personagem, enfim, para poder fazer sentido na cena, né. Também vou habilitar aqui o meu textinho, vou colocar um box branco atrás, para eu conseguir visualizar melhor vocês também, o que eu escrevi. Então tá aqui. Isso aqui, gente, vocês também podem fazer criando um mood board. O que é um mood board? Ele é assim, uma montagem que você faz, vamos dizer, tô dizendo aqui com as minhas linguagens, tá? Mas ele é uma montagem que você faz com todas as referências que você quer para aquele projeto. Então, assim, se você for fazer qualquer projeto, você pode fazer um mood board. Né? Vou escrever aqui para vocês pesquisarem um pouco sobre. Então, mood board, tá? Ele te ajuda muito. O cachorro começou a latir, gente, me perdoem. Então, se você quer pensar em algum desenho, ter algumas ideias ali, referências para você poder pensar, né, realmente, de fato, naquela arte, você pode fazer essa montagem, né, de mood board, onde você seleciona todas as referências, deixa elas todas juntas para você pensar, né, ter ali um momento de pensar e usar a sua criatividade para poder ver o que você realmente vai fazer. Enfim, é dali que vão surgir as suas principais ideias, né. Enfim, então uma coisa para vocês pesquisarem aí. Eu também quero trazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre, tá bom? Pra ajudar vocês. Então aqui, como vocês estão vendo, o cenário, eu quero que ele tenha bastante luz, seja um ambiente escuro e que tenha vagalumes. É uma coisa que a gente vê aqui nessas imagens, que eu busquei como referência. Mas uma que eu tô gostando muito é essa aqui, que é uma imagem que tem algumas estrelas. E também essa aqui dos vagalumes. Então, o que eu tô pensando em fazer? Meio que juntar 3 imagens, que são essas 3. E aí, eu vou fazer um pouquinho de cada coisa que tem nelas, sabe? Então, nessa aqui eu vou fazer a ideia dos vagalumes. Nessa aqui eu quero desenhar algumas coisas para ela ter realmente um caminho que ela tá inserida, sabe? Não ser tipo um vazio, um lugar vazio que ela esteja. Então, eu quero ter uma árvore, alguma coisa assim. E fazer essa ideia de arco-íris também. Então vamos juntar tudo isso pra gente poder começar a fazer esse cenário. Eu vou começar fazendo essa primeira parte aqui que é mais básica, né? Onde a gente vai desenhar um pouquinho dessas estrelas, enfim, dessa parte galáctica. Então vamos começar aqui pensando nessa ideia. Eu já posso habilitar a visualização dela, por quê? Porque eu tenho que pensar em todo o espaço que ela ocupa no meu desenho. Então assim, tudo tem que estar em visualização para eu conseguir criar, né, realmente o que eu quero com ela ali inserida no cenário, tá? Então, uma coisa que eu vou fazer é mudar aqui o meu plano de fundo. Eu clico na minha camada, né, eu seleciono ela e venho aqui nesse botãozinho e escolho aqui cor sólida. Aí eu vou pegar esse tom de azul que tá aqui na minha referência mesmo. Então, eu vim aqui em cor sólida, automaticamente já me dá esse conta-gotas. E aí eu posso aqui selecionar o azul que eu quero, enfim. Uma coisa que eu vou fazer também é pegar o conta-gotas aqui na minha barra de essenciais, né? E pegar a brush. Eu criei uma camada aqui pra isso, tá? Então, nessa camada eu vou pegar minha brush e vou pegar aqui esse pincel, que é o redondo macio. Vou aumentar um pouquinho ele e vou fazer aqui um clique. Antes disso, eu vou vir aqui nas cores e vou colocar uma cor um pouquinho mais clara que a cor que eu escolhi. Aí na camada de cima, eu vou vir aqui, ó, e dar um clique. Ó, vai dar uma super diferença, sabe? Vai ficar esse mais claro no meio. E nas extremidades, né, nos cantos superiores, eu vou pegar uma cor um pouquinho mais escura. Então eu vou vir aqui com conta-gotas de novo, vou selecionar o meu azul principal, que é o primeiro azul que eu escolhi. Vou pegar uma cor um pouquinho mais escura e vou jogar aqui nas minhas extremidades. Isso vai dar profundidade pro meu cenário, tá? Então, ao invés de eu só jogar uma cor sólida ali, eu quero que ele tenha profundidade. Eu quero que seja um cenário realmente que ela esteja inserida, né? Que seja um cenário inserido na arte e que seja uma personagem inserida no cenário. Comecei a fazer aqui algumas estrelinhas, então assim, fiz esses efeitos assim mais rabiscadinhos, sabe? Essa parte realmente você vai usando sua criatividade para poder ir fazendo. Eu vou até formar um outro grupo aqui e escrever stars para estrelas, para eu poder ter uma noção, né, de onde que eu tô colocando tudo. Eu sem querer dupliquei aqui vários
planos de fundo. Não entendi também, então vou excluir tudo isso. E aqui nessa parte de estrelas eu posso ir fazendo com um brush que é de vários pontinhos, sabe? O que eu tô usando é esse aqui, ó. GM Stipple, não sei como fala, Brush 18. E ele é da pasta GM Stipple PS Brushes, tá? Eu sempre, tipo assim, baixo esses brushes diferentes pra eu conseguir usar. Esse aqui eu lembro onde eu baixei, foi no Envato Elements. Foi numa versão paga. Mas, como eu disse, né, eu vou trazer um vídeo certinho com algumas opções pra vocês. Grátis, né, porque tudo que é grátis é bom, né, gente? A gente gosta, então... Ó, vou fazendo as estrelinhas. Essa parte demora um pouquinho, porque como eu quero fazer elas pequenas e o brush é tipo assim, uma bolinha, aí a gente tem que fazer uma por uma. Tiveram algumas que eu até dupliquei pra não ter que fazer, né? Zero assim, você pode ir fazendo e tudo mais. Isso aqui pra dar um efeito. Jesus. Tá, enfim, é isso. Aí a gente pode vir aqui nos modos de mesclagem, né? Que são essas opções aqui que aparecem. Então a gente seleciona a camada e vem aqui nessas opções. Eu, no caso, escolhi o sobrepor. Então eu vou colocar todos no sobrepor pra ficar esse efeito que vocês estão vendo aí. E aí isso aqui depende muito, tá, gente? Das cores que você tá usando, enfim, da imagem. Eu vou até tirar um pouco aqui a opacidade. Então ficou mais ou menos assim. Eu também vou fazer algumas luzes, então vou pegar esse outro. Eu vou fazer uma luz aqui mais puxada assim pra essa cor. E essas coisas, gente, tô testando aqui junto com vocês, tá? São coisas que eu tô, tipo assim, pensando agora e vamos ver se dá certo. Então a gente pode usar muito bem os modos de mesclagem pra gente conseguir fazer esses efeitos e serem efeitos legais, né? Serem efeitos que a gente curta, enfim. Agora eu vou pegar uma outra imagem, aqui na minha pastinha, né, de imagens. Eu vou pegar essa imagem e aí eu vou fazer a árvore. Então, a mesma coisa, eu vou tirar a opacidade aqui. Vou pegar a cor marrom. Vou começar aqui pelo tronco. Também vou pegar o mesmo brush que eu tava usando, né? Vou começar aqui pelo tronco. Vou fazer uma aqui, né? Como vocês estão vendo. E outra aqui atrás. E outra também aqui do lado, né? Aqui assim. Então, temos aqui o tronco. O tronco eu já posso até começar a pintar, né? Eu vou fazer algumas folhinhas embaixo também, vocês vão ver que vai ficar bem legal. Então, assim... Esse aqui a gente pode até aumentar, né? Mesma coisa, deixar sempre essas pinturas pra trás dela, né? Pra gente não ter o risco de, enfim, pintar por cima, né, do que a gente já fez. Então, fiz esses três troncos e agora vamos finalizar. Então, assim, eu acho legal até, quanto mais referências você conseguir buscar, melhor, tá? Porque daí você vai ter mais opções pra você conseguir mesclar no seu cenário, enfim, no que você for desenhar, né? Então, isso que é o legal, você conseguir mesclar um pouquinho de cada coisa no seu desenho. Isso te dá muito mais criatividade mesmo pra você imaginar, sabe? Então, é uma coisa muito legal. Tô fazendo as árvores assim, desse estilo, tá? Então, primeiro eu peguei essas cores básicas. Agora a gente vai pegar uma outra cor e vai, ó, fazer mais uma camada, né? Vamos dizer assim. Então, vou fazendo aqui as duas. Agora, essa outra. Isso aqui tudo, depois a gente vai colocar um efeito pra deixar elas mais por dentro do cenário, né? Como o cenário tá todo escuro, elas não iam estar tão vivas assim, né? Tipo, as cores tão vivas. Então, a gente tem que pensar nisso também. Tudo que a gente for aplicar no nosso desenho
tem que estar condizendo, né? Tem que estar fazendo sentido ali. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Agora eu vou pegar uma cor. Agora eu vou pegar uma cor mais escura. Deixar mais fino e vou começar a contornar, ó. Essa aqui é a primeira árvore. Essa aqui é a segunda, né? Tá lá atrás. E esse que é o segredo, você ir fazendo várias camadas de cores diferentes. Isso vai dar volume pro seu desenho. E vai deixar muito mais real, né? Fica muito mais realístico. E a gente pode colocar uns efeitinhos de luz. Gente, sério, os modos de mesclagem são a melhor coisa. Você consegue deixar muito, muito melhor o seu desenho assim. Ó, tá vendo como já tá começando a criar um volume, já tá ficando uma coisa melhor. Então a gente vai mesclando entre as cores mais claras a partir daquela primeira cor que a gente pegou. Então, se eu peguei esse primeiro tom de marrom, eu vou pegar uma cor mais escura que esse tom. Se eu peguei uma cor mais escura, agora eu vou pegar uma cor mais clara, sabe? Aí vocês vão mesclando e vai dando um volume pra sua cena, sabe? Enfim, então eu já fiz algumas árvores. Uma coisa que eu quero fazer também são umas plantinhas, né? Algumas coisas aqui que eu também acho que eu vou fazer meio que num amarelo. Um amarelo assim, então a gente vai fazer aqui assim. Como é uma coisa mágica e a gente tá nessa vibe de arco-íris, enfim, acho que faz bastante sentido, né?
Gente, passando aqui mesmo só pra finalizar o vídeo, que eu ainda não tinha finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado do desenho. Fazia tempo que eu não estimulava a minha criatividade desse jeito pra fazer coisas fora da minha zona de conforto. Então, assim, realmente foi um desafio e que eu gostei muito do resultado final. Terminei agora às 11 horas da noite. Quando eu comecei a gravar ainda tava de dia, então assim, demorei um pouquinho mais porque eu parei e fui fazer outras coisas, mas o importante é que eu me diverti muito no processo. Gostei muito de mostrar o processo também pra vocês, dar algumas dicas, enfim. Vou mostrar meu suporte, que eu disse que eu ia mostrar. O suporte que eu coloco no meu notebook é esse aqui, ele é muito bom. Você coloca o notebook aqui nessas aspinhas, sabe? E aí ele fica em pé. E é muito bom pra trabalhar, enfim, pra poder usar. E é isso, dei várias dicas pra vocês aqui no vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e também de ativar as notificações pra sempre que eu postar um vídeo novo, vocês serem os primeiros a verem. E é isso, gente, antes de eu realmente finalizar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês como fica certinho o meu notebook nesse suporte. Então fica assim, gente, eu coloco o notebook assim, quanto mais espaçado você colocar esse suporte, melhor. E ele fica assim, muito bom pra poder trabalhar, enfim. Então, eu super indico vocês a comprarem, assim, esse suporte para colocar o notebook, se você usa notebook, né? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!